Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jassaras, Loras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Ela é advogada, como muitas outras mulheres. É professora universitária, como muitas outras mulheres. É palestrante e escritora, também como muitas outras mulheres. Mas tem uma causa inegociável: o combate à violência e ao feminicídio. Por isso, fundou o Instituto Chega Amiga, para acolher, orientar e empoderar mulheres vítimas da violência doméstica. Daniela Mello é a convidada de hoje do Politeia, nosso podcast sobre protagonismo feminino. Não deixe de se inscrever nos nossos canais YouTube e Spotify. Daniela, bem-vinda. Grata por dividir seu tempo aqui com a gente e vamos lá. Quando e por que a adesão ao combate à violência contra as mulheres? Estela, primeiro dizer que é uma satisfação, uma felicidade estar aqui, junto com uma parede com tantas mulheres maravilhosas. Eu me sinto plena de felicidade. Contar essa história é falar um pouco de uma dor que perpassa por um não pertencimento, que eu acho que é estrutural e que é comum. É uma dor que eu divido contigo, com tantas Marias, com tantas Anas e com tantas Joanas, né? No Brasil e em outros países, né? É a dor de ser excluída de um pertencimento que nos é legítimo. Uhum. Mas, para além dessa dor, eu sou vítima de violência doméstica e nunca me imaginei partícipe de uma história como essa. A gente sempre acha que isso é mais comum, talvez numa classe social menos privilegiada. Eu sou uma privilegiada. Uhum. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho formação, eu tenho um trabalho consolidado e, de repente, eu me vi dentro de um contexto de violência e passando pela dor de tantas mulheres e sentindo na pele a dificuldade que é vivenciada por essas mulheres num sistema que é muito, apesar de bastante estruturado, ainda não dá conta dessa demanda tão grande que é a demanda de tantas vítimas, que só cresce, né, infelizmente. Uhum. Quando você colocou aí muito francamente, muito abertamente, e também por isso te agradeço, que foi vítima de violência doméstica. Quando isso aconteceu, você já era uma advogada? Quando isso aconteceu, eu já era advogada. E engraçado que, no começo, a gente pensa assim, porque e a gente se encolhe, a gente se coloca no lugar de vítima das coisas. Uhum. E a partir desse momento eu comecei a refletir quais as escolhas que eu tinha feito, não dizendo que a vítima é responsável pela violência que ela sofre, longe de mim dizer isso. Mas eu comecei numa caminhada de autoconhecimento. E dentro desse contexto fiz muitas descobertas. Uhum. E foi daí que nasceu o projeto. Eu optei por romper o silêncio. E eu entendo que tantas mulheres calem, silenciem diante da dor de ser traídas por um futuro, na verdade, uma vida escolhida. Uhum. A violência doméstica, normalmente, é uma violência íntima. A violência praticada por um parceiro, por um ex-parceiro, e assim tantas mulheres, 60 e tantos % dos casos de feminicídios acontecem dentro de casa, na frente dos filhos, muitas vezes. Uhum. Então, é uma disfuncionalidade de uma dor que dilacera as mulheres, as famílias e as crianças. E aí, a partir disso, eu comecei a falar. Eu optei por romper o silêncio. E fui surpreendida nessa caminhada por tantas mulheres que vieram confidenciar, mulheres que
que não me viam protagonistas de uma história de violência, que nem acreditavam quando eu contava que eu tivesse passado por tudo isso, e que se abriam, começaram a se abrir, e eu pude, informalmente, aqui e ali, mesmo antes do projeto, acolher, ajudar, amparar e apoiar que esse silêncio fosse rompido para que mais e mais mulheres tornassem públicas as suas histórias. Você diria que hoje você é uma militante dessa causa? Eu acho que, com certeza, nem sempre eu fui feminista, mas hoje eu me fiz feminista, eu me tornei feminista a partir de toda uma descoberta que nasceu dessa dor, né, e que se transformou num fortalecimento e num desejo de ser quem eu sou essencialmente e de permitir que outras mulheres possam descobrir como são maravilhosas para poder romper o casulo. E aí tem toda uma associação com a logo do projeto. A logo do projeto é uma borboleta. Ah, eu vi. Então, é uma borboleta roxinha, né, com fundo branco, e tem também o inverso. Mas é a borboleta que nós somos, né? Porque a borboleta pode voar, não é? Além de ser bonita, né? As borboletas são bonitas, são diferentes entre si, mas são todas muito bonitas e voam. Mas elas sempre foram bonitas, mesmo dentro do casulo. Mas precisa se entender borboleta para poder voar. Eu vou trazer para você aqui, Daniela, números. São de 2023 e são números coletados pelo 2023, ou seja, o ano passado, né? Foram coletados pela rede de observatório da segurança nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a rede, houve um aumento de 22,4% nos casos de violência contra mulheres em relação a 2022. Como é que você entende esse aumento e por que ainda é tão difícil inibir a violência praticada no Brasil contra as mulheres? Nossa... Eita, que essa resposta é bem complexa, mas vamos lá. A violência, estatisticamente, ela vem num crescendo e ainda há muita subnotificação. Eu lhe garanto que a maior parte das mulheres desiste de registrar o boletim de ocorrência porque não acredita, primeiro, que vai conseguir responsabilizar o agressor, e segundo, porque ela se sente, muitas vezes, inibida pelo próprio sistema. Tem um dos artigos do primeiro livro, tem uma coleção que nós lançamos por força de tantas falas e de tanto propagar essa temática da violência, que se chama Violências dos Antigos Hábitos às Novas Formas. E um dos artigos é da promotora de justiça Dalva Cabral, da Vara do Júri. Ela foi até coordenadora do CAOP Cidadania, e é sobre a revitimização e a necessidade de não revitimizar a vítima. Porque a vítima, ela já é vítima, então ela já sofre por ter aquele sonho de vida feliz, dilacerado, ela já se sente traída, e aí ela chega no sistema que deveria... Nós temos uma lei de enfrentamento que é a terceira melhor lei da Terra, e isso é a ONU que diz, não sou eu que estou falando, apesar de ser uma legislação que o Brasil foi o terceiro último país da América Latina a ter uma legislação de enfrentamento. Então veio muito tarde, mas é uma lei excepcional. Mas veio por força de uma corte internacional, não foi? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, e por conta de um caso de Dona Maria da Penha, né, que quase foi assassinada 2 vezes, quase sofreu feminicídio 2 vezes, em crimes sucessivos praticados pelo seu marido.
Então, a pessoa é literalmente dormindo com o inimigo. É a pessoa com quem ela compartilhou sua vida, com quem teve filhos. E a primeira vez ela quase foi eletrocutada e na segunda vez ela ficou com sequelas irreversíveis. Por conta disso, o caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, determinou coercitivamente que o Brasil tivesse que criar uma regulamentação que coibisse práticas hediondas como as que são diuturnamente praticadas contra as mulheres no nosso país. Bom, mas aí eu vou te pedir, vou voltar lá. Voltando ali para a pergunta, já me lembrei que a pergunta é o porquê. Então, o porquê que hoje as mulheres, apesar da subnotificação, as mulheres trazem mais a registro aquelas ocorrências. Então, de fato, está havendo uma propagação do tema e a gente tem que gritar e bradar e repetir, porque tem muitos homens que dizem assim: mas, meu Deus, eu não sei por que essas mulheres falam tanto de violência. Está todo mundo cansado desse tema. Mas é importante, porque a violência não parou de existir. Ela cresce. Então, a questão do aumento dos índices se deve, primeiro, porque há mais registros, apesar de uma grande demanda de subnotificação. Mas, para além disso, é a questão do machismo estrutural, que precisa ser trabalhado de forma muito mais ampla para que a gente possa efetivamente construir uma contracultura que possa permear uma mudança desse tecido social. Quando eu digo eu me fiz ativista, eu me tornei ativista, nós nos fazemos mulher, efetivamente, com o exercício desse empoderamento contínuo. Então, da mesma forma, é preciso todos os dias eu mato, eu mato na carne o machismo estrutural que está em mim, não por maldade, mas porque é natural que meu cérebro, e a neurociência até explica, vá repetindo, por economia do HD mesmo, os padrões e as crenças que foram ancestralmente passadas da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e aí em mim eu pretendo que pare definitivamente e que a minha descendência herde apenas o melhor, o valor da igualdade, da cidadania, do pertencimento. Deixa eu trazer então para você um outro dado, e esse dado também é fornecido pela rede de observatórios e é um dado de Pernambuco. O estado registrou no ano passado 92 feminicídios. Eu vou pegar essa sua fala, essa última fala, muito bonita, quando você diz que todos os dias tenta matar na sua carne, né, a herança de um machismo estrutural. Vou juntar com esses números, com esse número de Pernambuco, 92 feminicídios, para saber de você se a mobilização contra a violência, e é isso que você faz, se essa mobilização ela inibe a violência, se ela salva mulheres da violência e em que medida? Ela atenua. Dizer que ela inibe totalmente, impede, não, mas ela atenua na medida que a gente leva a informação para as mulheres que desconhecem. E muitas vezes, quando a gente leva para essas mulheres o que é a violência sutil do dia a dia. Porque muitas vezes, como nós fomos ensinadas por nossas avós e nossas mães, e sucessivamente, é uma herança ancestral, o não pertencimento, nós não nos entendemos muitas vezes vítimas das violências diárias que nos são aplicadas. Então, muitas vezes a mulher não entende que aquele ciúme excessivo do companheiro que vai no celular e que muitas vezes, num acesso de fúria, joga o celular no chão, que persegue. Muitas vezes há uma visão romântica de certas posturas, há uma normalização do ciúme, da
posse e desses sentimentos há uma legitimação de que aquele homem possa agir daquela forma. Inclusive em falas como: minha filha, não reclame, você troca esse por outro, vai ser a mesma coisa, só muda telefone e endereço. Não é assim. Os homens precisam mudar. Vamos falar então do Instituto Chega Amiga, que foi fundado por você, que é presidido por você. Desde quando o Instituto existe e como é que ele atua, sobretudo nesse combate à violência doméstica? Então, o Instituto é algo que, antes mesmo de existir, ele já existia em mim e a gente colocou o bloco na rua mesmo em 2020. Então, nós lançamos o projeto em julho de 2020 e ele existe do ponto de vista jurídico formal a partir de setembro de 2020. Exatamente, nós começamos a fazer o acolhimento, esperando lá a legalização, mas já com a ferramenta estruturada, no período mais rigoroso da pandemia, quando houve o lockdown, que os índices cresceram muito e foi uma época que houve muito também separação, o índice de separação aumentou, porque no confinamento há uma tensão natural das incertezas da economia e muitas vezes, muitos casais que nem se conhecem tão bem e não têm vamos dizer assim, a necessária intimidade ali no confinamento, não tinha para onde correr. Então, natural que a violência eclodisse, né? E nós começamos a atender através do nosso site, que funciona como um hub. É o www.chegamiga.com.br, Chega Amiga com X, tudo junto. O X de borboleta. É o X que faz uma alusão ao basta e à borboleta. Dessa transformação que nós pretendemos, em conjunto com outras tantas organizações e com o poder público, operar na sociedade. Eu brinco sempre, eu digo, eu esperanço a mudança, a esperança otimista de fazer dentro do que eu posso sempre o meu melhor. Então, e aí o projeto foi lançado em 2020, na plataforma tem uma aba de acolhimento, de quem quer se voluntariar, e o site e a página é toda customizada e assim viabiliza tanto a gente ter a estatística dos atendimentos, como ter uma ferramenta que faça com que aquelas pessoas que sinalizavam pedido de ajuda pudessem ser acolhidas pelas nossas voluntárias. Hoje o projeto funciona com 98 voluntárias nos seus diversos eixos, que fazem o acolhimento jurídico, o acolhimento terapêutico gratuito para essas mulheres que, naquele momento de trauma, precisam daquele abraço, daquele carinho, daquele afago, para que elas não desistam de trazer aquela sua violência ao conhecimento do poder público, para gerar uma estatística que possa permitir que sejam criadas mais e mais políticas para a transformação da sociedade. Daniela, aí o projeto Chega Amiga, ele é gerido só por mulheres? Só por mulheres. Os homens são muito bem-vindos, mas hoje na gestão do projeto são só mulheres e as coordenadoras de cada eixo temático também são mulheres. Quantas mulheres, eu imagino que vocês tenham isso computado, registrado, quantas mulheres já foram assistidas pelo Chega Amiga, tanto no acolhimento, quando você fala do acolhimento jurídico e o acolhimento psicológico, quanto na formação, porque vocês oferecem cursos para essas mulheres. Eu fico tão orgulhosa de falar da estatística dos indicadores do projeto, porque quando nós pensamos em vamos lançar, o site estava pronto, a estrutura estava organizada, eu pensei, como fazer isso nesse momento que as pessoas não saem de casa, né? Mas nós temos uma estatística de acolhimento informativo à vítima, seja pelo site, seja no atendimento físico a essas mulheres, 235 mulheres
no atendimento informativo, são 97 processos judiciais distribuídos para acompanhamento, tanto acompanhamento das medidas protetivas, porque nós sabemos que ali, e é um custo alto, que essas mulheres economizam para poder tocar essas demandas, né, que são necessárias, principalmente no momento inicial. Imagine que tem um aumento de uma demanda administrativa, que é o inquérito policial, vai ter uma protetiva, que é um processo judicial, e muitas vezes existe a necessidade de pedir alimentos, de entrar com ação de divórcio, de dissolução. Então, são 97 demandas que o Instituto acompanha hoje. Ainda é pouco. Nós gostaríamos de fazer muito mais. E por isso que a gente conta com todo mundo para poder divulgar esse trabalho que é prestado gratuitamente à sociedade. Para além disso, nós trabalhamos com formação de uma cultura para a mudança, cursos de extensão em gênero. Rodamos 6 cursos de extensão ao longo desse período, em parceria com várias instituições de ensino, com a Metropolitana. O primeiro foi com a UPE. Até fizemos um módulo, que era um módulo prático, que as meninas e os rapazes que fizeram a formação foram dar atendimento à vítima na delegacia da mulher, um primeiro acolhimento, através de um convênio que nós temos com a DPMU. E, para além da formação em gênero, o empoderamento do bolso através das certificações, e foram, até hoje, 520 certificados emitidos em vários cursos rápidos que o projeto realizou para essas mulheres, de making hair, de corte e costura, esses de moda, que aí não é corte e costura não, que se Natália me ouvir dizendo isso, ela me mata. É curso de moda. Esse é mais ousado, porque é um curso de 60 horas. Nós rodamos, durante a pandemia, 3 cursos em parceria com o NTCPE e o Marco da Moda, de formação dessas mulheres. Então, foram ali certificadas umas 120 mulheres no eixo da moda, que fala de tanta coisa, né? Que fala de beleza, de resgate de autoestima e também de expressão de quem nós somos, né, enquanto mulheres. Então, são 520 certificados emitidos, inclusive em formações que nós estamos realizando já há 2 anos no cárcere. Nós vimos trabalhando com meninas da FUNASE, que é a antiga FEBEM. Eu anotei aqui, eu fui lá no site de vocês e anotei aqui, acho que são alguns cursos aí de formação. Chegastro. Que eu estou achando. Gastronomia. Eu entendi como sendo um curso na área de gastronomia. Chega Beleza. Chegacelhas. Design de sobrancelha, exatamente. Chega Moda, que você falou dele agora, né? E o Chega Bolsas. Chega Bolsas. É um projeto de moda autoral para resgate dessa cultura nossa, dessa nossa pernambucanidade, né? Não é só nossa, porque o Chega Amiga, ele, no formato que ele foi lançado, ele permite acolhimento a vítimas de outro estado, através do site. Então, como a gente fez muito atendimento virtual, nós temos vítimas que nós atendemos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, e algumas voluntárias do projeto que trabalham e que moram em outros estados. Então, o atendimento é basicamente virtual? É essencialmente virtual. Nós fazemos presencialmente também, mas as mulheres preferem. É engraçado, né? Elas preferem o atendimento virtual. Acho que pela questão da praticidade mesmo. Talvez um pouco de reserva também, não de se imaginarem menos expostas, não sei. Não sei, eu acho que também tem isso, mas eu acho que a questão do deslocamento, as mulheres normalmente, por conta desse machismo tão perverso, elas dão conta de muitas demandas, né? Especialmente a gente viu na pandemia os homens com a produção científica crescendo e as mulheres deixando de produzir,
por conta da imposição cruel de papéis. Então, dá conta da casa, dá conta de filho, dá conta da beleza, dá conta de se manter informado e de trabalhar, dá conta de muita coisa. Uhum. E eu digo sempre, a primeira libertação é você entender que você tem o direito de pertencer, que ele é legítimo e que você não precisa em absoluto, ser super mulher. Quero falar de outro projeto desenvolvido por você. Você falou, tem que entender que não precisa ser uma super mulher, mas pegando aí o seu histórico, o seu currículo, você faz coisa pra caramba. Aí eu vou trazer aqui um outro projeto desenvolvido por você, que é o Tão Aventureiro, que aí é um projeto voltado para o público infanto-juvenil. Exato. Olhando para a criança ferida. Como eu disse, a violência doméstica, ela existe em toda parte. E o engraçado é que em toda parte, nas classes A e B, as mulheres têm muito mais dificuldade de dizer eu sou vítima de violência do que as demais. E é importante, e eu acho assim, que quando eu comecei a falar, isso tem um papel fundamental, porque outras tantas que passam por isso silenciosamente poderiam optar por romper também o silêncio. Mas o projeto Tão Aventureiro é pensar em fortalecer essa criança ferida, não somente pela disfuncionalidade que existe no ambiente doméstico, permeado pela violência doméstica, mas por uma sociedade completamente disfuncional. Uma sociedade que discrimina e que julga o tempo inteiro e que pratica bullying nas escolas, que a gente vê que não se fala tanto como se deveria, mas o índice de adolescentes que praticam automutilação e suicídio só crescem. Uhum. A gente vê adolescentes fragilizados por toda uma dinâmica social mesmo, mas, sobretudo, pela intolerância dos seres humanos. Então, trabalhar o valor da empatia, do se colocar no lugar do outro, do tentar mediar ao invés de aquecer ainda mais os ânimos, é importante. Saber trazer para as crianças a importância do diálogo. É o resgate, na verdade, da cultura de paz, resgate da cultura de paz para que a gente tenha uma sociedade de inclusão, né? de tranquilidade, que as coisas possam ser resolvidas com serenidade. Você falou em cultura de paz e eu me lembrei aqui de Dom Helder Câmara, que tinha essa bandeira, né, assim, de uma cultura de paz. Ele trabalhou muito em função disso. Bom, e aí, por conta do Tão Aventureiro, você publicou 3 livros voltados para esse público infanto-juvenil. Eu queria que você falasse o nome desses 3 livros, se são livros que chegam às escolas, como é que isso acontece? Então, são 3 livros, eu estou trabalhando no 4º livro da coleção, porque tem muita coisa para falar para as crianças, para falar para a sociedade, dentro desse viés de como é preciso fortalecer, de como é necessário escutar essas crianças feridas pelas dores dessa sociedade disfuncional e criar um caminho para a construção. Então, o primeiro livro é As Incríveis Aventuras de Tão, que traz basicamente a jornada do herói. Parece um pouco ali com um pequeno príncipe, meio inspirado nele, mas é aquele menino... Pequeno Príncipe de Exupéry. Mas é aquele menino intolerante ao novo, intransigente à frustração. Sai pelo mundo em busca de aventuras e ele vai conhecer muitas culturas diferentes, modos de ver o mundo de uma forma diferente. E ele vai, no final, sem querer dar muito spoiler, descobrir que o essencial, invisível aos olhos, parafraseando Exupéry, sempre esteve ali muito perto. É a coisa da felicidade que é do ser e não do ter. E aí, como é importante quebrar os valores que a sociedade
excessivamente capitalista e mercantilizada nos impõe, né? Impõe essa criançada toda. O segundo, que é Refletindo Isolamento Social, são vários contos, cada um que se propõe a tratar uma questão específica. A gente vai falar sobre ecologia, a regra dos 5 R's, a gente vai falar sobre Platão, uma introdução à filosofia, a gente vai falar sobre impermanência no livro e como tudo passa e como é importante aceitar o novo. Então, são várias coisas que são trabalhadas. O terceiro, ele é o Tão mediador de conflitos, e é exatamente descascando o conflito e o que tem para além do conflito, na realidade do coleguinha que está em conflito com o outro, e os porquês que não são tão aparentes, porque quando tem um conflito a gente só vê que houve o conflito, mas ninguém para tentar analisar o que está por trás. Então, o mediador trabalha esse valor em sala de aula. São livros físicos e virtuais. Eles estão à disposição pela Amazon e outras plataformas. Também na Livraria Jaqueira. A Livraria Jaqueira dispõe dos exemplares. E nós também rodamos a apresentação desse livro através de feiras literárias. Estivemos na Bienal do Livro, aqui em Pernambuco, na Bienal da Bahia. E através de projetos pedagógicos. A gente utiliza o material como paradidático para poder trabalhar aquele valor especificamente. Você falou ali no início da nossa conversa que você se tornou uma feminista. Me tornei uma feminista. Quando você se descobriu uma escritora? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei muito de poesia. Inclusive, a primeira vez que eu senti o meu destino amarrado pela crueldade do machismo estrutural, eu escrevi uma poesia que fala exatamente sobre o cansaço de viver um futuro já amarrado por uma diretriz que não é minha, que é imposta por essa sociedade tão cruel. Mas eu fui me construindo feminista. E a questão da escrita na pandemia. Eu acho que de 2018 já tinha começado esse processo 17, 18, o processo dessas violências que eu fiz referência. E aí eu aprofundei. Quando eu comecei a aprofundar em mim, eu saí, eu abri a caixa de Pandora, e aí eu não me conformei mais em ser somente aquilo que eu tinha optado no passado. A minha meta é ser feliz, e eu acho que nós merecemos muito ser felizes. E para ser feliz a gente precisa expandir o nosso desejo e expandindo a consciência. Nós temos talentos que não ficam restritos a uma coisa só. E aí veio a escrita. Eu comecei a escrever o Tão e eu comecei a me apaixonar pelo Tão. Na verdade, eu não consigo nem viver sem ele. Então vem mais Tão por aí. Vem. Eu estou escrevendo sobre o bullying. Cyberbullying, gamificação. Na época que a gente tem uma lei agora, que é uma lei muito boa, que precisa ser trabalhada de forma mais efetiva nas escolas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Todo o sucesso do mundo aí nos 2 projetos, no Tão e no Chega Amiga, e os que mais vierem. Obrigada. Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso que esquenta meu coração. Para você que ficou com a gente até agora, obrigada e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição,
Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.